Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago para vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Vamos falar aí do pós-jogo do Corinthians. O Corinthians jogou hoje à noite, às 21 horas, aí na Neoquímica Arena, e jogou contra o Goiás. E o jogo foi 1-1. Empate lá na Neoquímica Arena. O Corinthians, que esteve na partida com maior posse de bola, né? 65% de posse de bola contra 35%, mas isso não quis dizer muita coisa em relação ao jogo em si, né? O Corinthians, que no primeiro tempo buscou bastante o ataque, mas o chute mais perigoso talvez tenha sido um chute do Goiás, em que o atacante do Goiás, Vinícius, corta para a esquerda, leva dois jogadores e bate, e o Cássio faz a defesa ali no meio do gol, né? O Corinthians depois tentou alguns chutes em meia distância, buscou o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não estava numa noite tão iluminada. Então, quando o seu centroavante não está muito legal, a coisa fica um pouco mais complicada. Um certo equilíbrio no primeiro tempo ali, com o Corinthians um pouco melhor. No segundo tempo, o Goiás veio mais ligado na partida, né? E ofereceu ali um lance de risco de cara com o Anderson Oliveira. Ele pega ali do lado direito, corta para dentro, bate uma pancada na trave do Cássio, que nada poderia fazer. A bola volta, bate no atacante do Goiás, encobre o Cássio, mas vem ali o Caetano, dá uma bica na bola, tira dali para longe, né? Evita o que poderia ser o primeiro gol do Goiás, mas em seguida ali duas bobeiras ali do Corinthians, né? A primeira é que a bola é tocada para o Rojas, mas o Rojas espera a bola chegar no pé. O jogador do Goiás percebe, toma a frente, leva a bola adiante, pega a zaga do Corinthians saindo, aí a zaga tenta voltar, ele toca a bola no meio, o jogador do Goiás de costa dentro da área, já com dois jogadores do Corinthians na cobertura e mais dois chegando na marcação, ele tenta sair para a área para tocar para o lado, e aí uma bobeira do Matheus Bidu, né? Um pênalti infantil, 4 marcadores, o jogador saindo para o lado de fora da área, é um pênalti que não pode cometer. O árbitro muito bem posicionado, deu o pênalti claro, não tinha que falar, o time do Corinthians não reclamou, ali o do Goiás ficou só aguardando para fazer a cobrança, não tinha nem para ter nem análise do VAR, para você ter ideia como o pênalti foi muito pênalti. E aí o Guilherme Marques bateu o pênalti ali aos 15 minutos, né? Muito bem batido, rasteiro no canto direito do Cássio. O Cássio ainda pulou na bola, mas o pênalti foi muito bem batido. O Goiás abriu para cá, 1-0. E com isso o Corinthians parece ter acordado para a partida. O Luxemburgo fez algumas mudanças ali no intervalo, já quando ele já viu que a coisa estava meio complicada. Ele no total do jogo ali fez 4 mudanças, começou a trazer jogadores titulares, né? Trouxe o Renato Augusto, trouxe o Maicon, trouxe o Mosquito, trouxe o Matias Rojas, que foi inclusive que deu a bobeira lá no gol, né? E ele tentou fazer as mudanças que podia ali. O Moscardo era o melhor jogador em campo no primeiro tempo, diga-se de passagem, e saiu no intervalo, não deu para entender muito bem o porquê, mas na entrevista o Luxemburgo explicou por que fez isso, né? O Moscardo ele tem 2 cartões amarelos, o Michael também tem, e o Michael entrou com 2 cartões amarelos, mas o que ele indica com isso, né? Que o titular dele é o Gustavo Moscardo, né? E que ele não queria perder o Moscardo já pensando no jogo contra o Palmeiras no outro fim de semana. Então, assim, tem a explicação? Tem, mas ele acabou tirando um jogador titular que vinha muito bem na partida para pôr um reserva, mas assim, ainda acabou dando sorte, né? Porque ali aos 35 minutos, o Maicon toma uma bola na saída de bola também do Goiás, uma bobeira na saída, assim como foi o Corinthians, foi o Goiás, né? Deu uma vacilada ali, o Maicon tomou a bola, arrancou, abriu para o Renato Augusto na esquerda, e aí um fato curioso, né?
Nota-se na imagem claramente que o Renato Augusto vai buscar o jogador que está chegando do outro lado, do lado direito da área. Ele bate meio seco para vir para trás e o Maicon está indo na trajetória da bola e o Maicon meio que toma um susto e dá meio que de peito, meio que de ombro. O VAR até analisou, né, para ver se pegou na mão ou não. E aí a bola bate nele nessa corrida, vai no canto da trave, belisca a trave e entra. Um gol de sorte aí do Corinthians, né? Um gol curioso, um lance curioso, mas foi gol. E aí entra aquela velha história, né? Como o Renato Augusto participa dos gols, né? Quando ele não faz o gol, ele dá assistência e até assistência às vezes sem querer, né? Então o Renato Augusto muito importante para esse time do Corinthians. O Corinthians chegou ali em empate 1-1. Só para se ter ideia aí da importância do Renato Augusto nesse time do Corinthians esse ano, tá? O Corinthians fez aí 52 partidas. 27 com o Renato Augusto e 25 sem. Das 27 que o Renato Augusto jogou, o Corinthians ganhou 16, empatou 8, perdeu 3. Aproveitamento de 69%, tá? Com o Renato Augusto. As 25 partidas sem Renato Augusto foram 6 vitórias, 6 empates, 13 derrotas. Aproveitamento sem o Renato Augusto, 32%. Aí você vê a importância desse jogador. Por isso que eu venho falando já em algumas outras análises aqui, a importância de renovar com o Renato Augusto. O Corinthians que renovou aí com o garoto Wesley, renovou com o garoto também o Moscardo, né? Mas aí tem vários veteranos aí que terminam o contrato no fim do ano e o Corinthians ainda não renovou. Mas desses todos eu ainda falo, um que eu renovaria é o Renato Augusto, para ajudar até a garotada nessa experiência aí, nessa transição, né? Porque ele vai ser muito importante, além do que ele já vem sendo para esse time aí, apesar das contusões, tá? Então, o Corinthians vinha aí, né, de 7 vitórias seguidas, algumas viradas na arena, e aí o Corinthians fez o gol ali aos 36 e partiu para cima, né? Aí o jogo ficou meio franco ali, o Goiás ainda teve mais uma chance, uma bola cruzada, bateu, o Cássio pegou, a bola foi meio fraca, mas o Corinthians ainda teria 3 oportunidades de chutes a meia distância, né? Num deles, o mais perigoso para mim, acho que é um do Yuri Alberto, ele pega ali de primeira, de fora da área, bate, o Tadeu vai muito bem, e nos outros 2 chutes que tiveram também, o Tadeu bem posicionado, encaixou a bola, muito bem o Tadeu. O Corinthians tentou, pressionou no fim, fez até por merecer a vitória no fim ali, pelo empenho, né? Mas ela não veio, a torcida cobrou, se chateou, mas o Luxemburgo já disse, a prioridade nesse momento para ele, após a eliminação da Copa do Brasil, é a Sul-Americana, né? Para a Sul-Americana ele falou que faltam 4 jogos para chegar a um grande objetivo, um título. Na realidade, faltariam 3, né? Porque a final é um jogo só. Então tem esse jogo agora contra o Independente e os 2 da semifinal e a final, né? Um jogo só aí. Então ele tem razão, 4 jogos. Ele tem razão, eu estou errado. 4 jogos o Corinthians pode chegar ao título. Então ele priorizou a Sul-Americana, ele não está preocupado nesse momento com o brasileiro. Ele fala até que o Corinthians tem um jogo a menos, com esse jogo a menos vencendo chegaria a 28, subiria ali a primeira página da tabela. Então o Luxemburgo está tranquilo nessa questão. O Murilo, que segundo informações está vendido já, né, para o futebol inglês, Nottingham Forest, ele veio para o banco, não jogou, não entrou, e o Luxemburgo falou sobre isso, para nós está só tendo uma negociação, não tem nada definido, então ele vem para o banco, se tiver que jogar, vai jogar, então não sabemos. Eu acho que ele deixou o Murilo no banco hoje para preservar, não tentou entrar com ele na posição de ninguém, justamente para evitar, porque o jogador, eles sabem, né, entre eles ali que já está tudo fechado e é só fazer exame médico, pôr assinatura no contrato
e mais uma venda para o Corinthians, né? O Corinthians com esse empate ficou ali na 13ª posição, 25 pontos. Uma vitória do Bahia ou do Santos se aproxima ali do Corinthians, deixa o Corinthians perto da zona de rebaixamento, mas como o Luxemburgo disse, ainda um jogo a menos. Então, o Corinthians meio que não se movimenta na tabela ainda nem para cima e aparentemente nem para baixo no fechamento dessa rodada. Falando nessa rodada, nós tivemos aí o jogo do Flamengo com o Inter no Maracanã, foi 0-0, né? E nos palpites do De La Zalle eu acertei esse empate, mas errei o jogo do Corinthians, que eu disse que dava Corinthians. Amanhã vamos ver o que dão os outros 8 jogos aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das nossas informações, da nossa análise do jogo. E se gostaram, a gente está aqui sempre trazendo para vocês novidades, conteúdo, né? Então a gente conta aí que se você curtiu, dê aquele like maroto, se inscreva no canal, né? E se gostou mesmo de verdade, compartilhe com os amigos, com a família, isso ajuda muita gente, tá bom? Um grande abraço a todos. Amanhã, pré-jogo aí do São Paulo, do jogo do Santos, do jogo do Palmeiras. E mais à noite o pós-jogo, num compilado das 3 partidas, eu vou trazer o pós-jogo das 3 partidas. Eu não estarei aqui no momento aí para gravar, estarei fora, né? Mas estarei acompanhando os jogos, vendo as partidas e trago o pós-jogo para vocês amanhã também à noite, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, até amanhã.